Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje chegamos mais um paredão, temos paredão formado. Temos enquete também nesse episódio também. Vote quem que você quer que saia desse paredão. Nesse paredão a gente tem Fred Nicásio, Bruna e Sara Aline. Um paredão que a gente vai falar como que foi formado. Também tivemos treta também ao decorrer, tivemos prova do anjo. Vamos comentar tudo isso. E vamos começar com a treta que a gente teve do César Black. O César Black ele decidiu sair do quarto fundo do mar e virou um deserter. O César ele acabou saindo do quarto deserto porque ele acabou tendo um pequeno conflito ali com a Domitila, que falou que não estava disposta em colocar ela ou o Fred Nicásio em risco, imunizando o César. Daí o César ele ficou revoltado e falou até o seguinte até pro Nicásio: tem pessoas que não consigo ficar mais aqui, virou as costas para mim, não consigo ficar fazendo graça, sorrindo para quem virou as costas para mim. E daí ele sai do quarto fundo do mar, vai pro quarto deserto falando que ia jogar sozinho. E virou um deserter. Então, César Black virou um. Chegou lá, finalzinho já dos 45 minutos e troca de lado completamente, mas querendo jogar sozinho. Eu acho que o Black, ele, na verdade, ele não. é, Pode ser até que ele tenha planejado isso, porque ele não tinha muito sentido, né? Essas histórias de ficar conversando, você me imunizaria, você me daria o anjo, antes da prova, isso sempre acontece. E nunca foi motivo para as pessoas ficarem meio desapontadas, mas nunca foi motivo para ficar tão, né, assim, decepcionado. E o Black, eu acho que ele tem essas coisas. O Black, a história dele no game, o tempo todo, apesar dele ter tido lideranças, né, ele corre para o Big Fone, ganhou anjo várias vezes, né, ganhou bom de prova, ele tem essa história da convivência ali, que ele sempre se sentiu excluído, desde o começo ele fala, eu estou sozinho, ninguém me quer, porque ninguém quer conversar comigo, porque não sou aliado de ninguém. Então ele vem com essa história há muito tempo, e isso daí funcionou, por quê? Porque o público, ele foi várias vezes para paredão, e sempre, nunca é sobre ele o paredão, porque ele é uma pessoa que, né, é mais ou menos assim, o público fala, coitado do Black, tá o Black e tal, e aí, e também teve um pouco de, essa história de mandar ele para o paredão também, várias vezes, isso daí ele já aproveitou, diferente da Domitila, aproveitou para ele, se vitimizar um pouquinho mais, né? Porque isso aí até é interessante tem jogador que vai por esse lado. E ele não combina muita coisa de vitimismo com ele, porque ele tem esse lado jogador, né, também, né? Mas na convivência ele quis ser aquela pessoa que, né, ninguém entende, que não tem amizades, não consegue fazer amizades. Tentou lá, quando tinha o fundo do mar, mais pessoas, ele tentou fazer alianças ali, mas ele também não era prioridade de ninguém, né, a gente sabe. E agora ele se sentiu, quando a Domitila está sozinha, ele fica com a Domitila como sendo uma dupla, Nicásio volta, desmancha essa dupla, e agora ele percebeu definitivamente que ele também não é prioridade, nunca foi, né? Essa é a Sim. verdade. É aquela velha história, sobrou você, que nem as meninas do deserto. Ali a Amanda e a Aline não eram prioridade de ninguém, mas só tem agora as duas e as outras duas, a Larissa e Bruna. Mesmo assim, elas ainda se dividem, né? Mas estão aliadas ali porque sobrou só elas. O Black, o que aconteceu? O fundo do mar se recompôs um pouco, né? E o Alface é avulso, o Black também falava sempre que ele era avulso. Quando o Nicásio sai, ele cola na Domitila, se entendem, mas aí o Nicásio voltou, né? Mesma coisa Sim. lá, a Larissa saiu, a Bruna ficou colada nas meninas, até trouxeram um pouco a Domitila, Larissa volta, as meninas voltam a ficar as quatro de novo. Então, assim, isso aconteceu no game. Agora, o Black, eu acho que ele deu uma exagerada, e ele achou que, por exemplo, não se sentiu bem ali no quarto mais, por quê? Só tinha a Domitila. A Sara também é uma pessoa que estava próxima dele.
né? E o Fred, mas por causa da Domitila ele sair do quarto, eu achei demais. Mas pra gente é espetacular, é É, entretenimento. E ele sim, foi bem acolhido no deserto, né? As meninas foi. abraçaram, né? Depois da treta com a Bruna, ele foi recebido até muito bem, ela deu um abraço nele, elas bateram É. palma, então foi ótimo, né? E ele também chegou lá criticando já o fundo do mar. Já. O César, ele chegou lá no deserto, lá falando assim, eu não aguento mais um pessoal já do fundo do mar, não aguento mais ver a cara, não quero mais saber desse pessoal. Então, ele não citou nomes, né, mas já dava para saber já que era Domitila já. E, bom, daí... Falou que era ah, gente falsa, né? sim, gente falsa. Falou, criticou muito. E, Não, e e no as meninas ganharam um voto a mais, né? Que beleza. E no mesmo dia, a gente teve também o poder Coringa, que o poder Coringa foi comprado pela Aline. É o poder da mistura, era que ela poderia escolher quem salvar lá dos indicados do Castigo do Monstro. Então ela conseguiu esse poder aí, gastando todas as suas estalecas, gastou tudo, jogou tudo e conseguiu esse poder. Poder E muito bom, né? poder que conseguiu salvar. Pois é. E daí a gente tem a prova do anjo. A prova do anjo valia um carro, o líder era autoimune e também o líder indicava dois também paredão também. É um líder quase anjo, é. Tem mais privilégio que o próprio líder tem. Um anjo líder, né? E sobre a prova era o seguinte, era uma pessoa de cada vez, a prova começa com um participante lá no palco montado lá, ia tocar a música da Chevrolet. E daí assim que a música parar, o participante ele poderia acionar um botão que começaria o cronômetro, o participante tinha que entrar no carro preto pela porta do motorista, apertar o botão que estava na frente do banco do carona, depois sair pela mesma porta que entrou, atravessa o túnel de espuma, entra no carro vermelho, também pela porta do motorista, aperta o botão que fica no banco do carona. No terceiro point do jogo, o participante volta pela mesma porta que entrou, atravessa o túnel de espuma, entra de novo no carro preto e aperta mais uma vez o botão para parar o cronômetro, finalizando assim a prova. E achei também a prova muito legal também de acompanhar, porque a prova parecia a história de entrar no carro para bater botão, é uma coisa que a gente achava que foi a parte mais fácil, né? Essa é a verdade. O difícil era o túnel, né? Com os blocos de espuma lá para a pessoa escalar, né? Sim, Então, cada um teve sua estratégia, mas a gente percebeu que ali era o problema da prova. Sendo que para alguns, que nem para o César e para o Nicásio, eles tiveram uma estratégia que eles praticamente voaram no túnel, eles não afundaram, né? Então, assim, as outras pessoas que não pegaram na grade para atravessar o túnel, elas levaram uma desvantagem violenta, tanto que a Amanda ficou 6 minutos, né, na a prova, enquanto Amanda ela foi uma atolada, A Amanda ela foi um grande destaque, foi nessa prova, uma ela grande ficou. jogadora e conseguiu ficar em último com 394 segundos. Em É, e comparação, em comparação, o Cesar Black fez 33,721 segundos fez. E tem um detalhe, a gente estava torcendo pro Black nessa prova, por quê? Porque o Black, ele se rebelou ali, né, arranjou uma treta. O Black, na verdade, quando a casa estava no marasmo, ele conseguiu mudar de quarto, já fez primeiro ele tretou com a Bruna na prova do líder, então a gente já vinha com essa treta dele, que foi uma treta pesada até. Aí depois ele pega, muda de quarto, rompeu com a Domitila, que a gente também não esperava. Aí, conclusão, ele estava avulso, ele poderia ser alvo do fundo do mar já, porque até o Alface estava caçando ele para colocar no paredão, ele já sabia que ele ia para o paredão. E sem contar que ele também fez novos desafetos, né? Além das meninas, que elas também tinham ele como alvo. Conclusão, a pessoa melhor para ganhar essa prova seria o Black. E ele deu certo, com tantos poderes que tem essa prova. Então, isso daí a gente sabia que ia irritar o Alface, né?
Porque, por exemplo, justo o cara que ele queria indicar, que ele falou para os quatro cantos, ele queria porque queria indicar, o cara não era de hoje, e a hora que ele vira líder, que tem a oportunidade de indicar, a gente já sabia que o Anjo era autoimune, então a gente estava torcendo para o Black, né? E no Sim, final deu tudo certo, foi assim, maravilhoso o Black ganhar a e, al- prova. e algo que chocou daí todo mundo foi que teve o super monstro. Então ele tinha que escolher dois participantes para o castigo do monstro, que deverão passar o tempo todo com o super colar do monstro no pescoço. Cada um perde 300 talecas. Quem tá no VIP vai direto pra Xepa. E dessa vez os dois castigados estão no paredão. O César até perguntou, até pode o líder? Não pode, não pode, mas ele escolheu a Aline e a Amanda. Foi uma surpresa, foi. Tanto é que ele falou o seguinte: vou usar uma estratégia aqui, realmente de game. Como já sei que estarei no paredão pelo líder, vou puxar duas pessoas que eu acredito que também farão sentido pela decisão do público. Aí por perfil de jogo mesmo. E daí puxou a Aline e a Amanda. Você ficou surpresa com essa puxada dele? Olha, eu, na verdade, eu achei que. Eu pensei que ele pudesse puxar a Aline, porque ele já tinha embate com a Aline, não é de hoje, tanto até na Discord ele chamou, já se votaram. Então a Aline eu achei que poderia ser. E a outra pessoa, eu não tinha imaginado a Amanda ainda, mas a gente, né, não pode esquecer que ela deixou ele na mão, deixou ele no paredão. Então poderia ser também, né? É, Entre a Bruna. E a Bruna por causa da briga. Então, a única pessoa que eu achava que ele não levaria seria a Larissa. Mas eu estava entre Bruna, a Aline praticamente certeira. Agora, a Bruna e a Amanda, eu tinha dúvidas. E Aí a tinha, e gente. tinha, e tinha a Domitila também, né? Que ele tinha acabado de Não, tretar. mas a Domitila eu duvido. Ele sabe, o Black, ele é muito esperto. Ele joga com o público também, tanto que essa parte de ser coitado aí dele, né, essa coisa, ele sabe que o público tá vendo. Então, assim, pode ter sentimento no meio? Pode, mas tem horas que ele dá uma bela de um exagerado, eu acho. Então, ele não ia fazer isso porque é uma coisa muito vingativa. E, então, ele poderia fazer isso na outra semana, não agora, queimar roupa. Aí o que que acontece? E ele deu uma justificativa boa, porque ele não sabia se era autoimune, ele achava que não era autoimune, né? Sim, E ele estaria no paredão, ele escolheu com quem ele queria ir para o paredão. Então, mais uma jogada do Black, primeiro, uma jogada muito boa, muito pensada, dita que ele verbalizou, ele falou por que que ele estava escolhendo, e ele tinha razão nisso, no que ele falou, né? Tem a razão dele lá. E aí ele arranjou uma confusão, porque as meninas não estavam esperando, ele tinha acabado de voltar para o quarto, né? Então, assim, voltar não. A primeira vez que ele vai para o quarto deserto, que ele sempre, de longe, ele imaginava que ele era mais deserto do que fundo do mar, mas foi ficando, né? Então, assim, ele teve a coragem de ir e acabou pondo as duas no paredão. Então, já arranjou uma confusão, né? Então, sim, pra gente, assim, eu acho que foi uma coisa tão bem feita que, mesmo que não tivessem duas indicações para o paredão, já seria bom. Autoimune, então, nossa. é, Agora, um carro e ainda pôr as duas e arranjar uma confusão, aí foi. O Black cresceu muito agora, sabe? é, E o Alface ficou frustrado, né? sim. E daí, e quando acabou a prova do Anjo, a Bruna, Larissa, companhia Deserter, começou a ficar irritada por causa dessa indicação. E daí começaram a bater boca daí com o César daí. É, falando que é um absurdo que o César ele chegou lá reclamando da Domitila, chegou lá falando um monte de coisa lá e não indicar ela. É um absurdo daí. E tanto é que a Bruna falou: se não tivesse dito isso, tivesse acontecido e você não tivesse aqui ontem dizendo que não conseguia estar no mesmo ambiente que eles, porque eu prefiro estar com vocês do que com a falsidade do outro lado, você generalizou. E daí o César teve que explicar daí sobre que não achou que era falsidade, porque ele falou que estava jogando sozinho. Ele já disse já que só trocou só de quarto só, mas jogar junto não ia.
Ele foi sincero, isso ele tem razão. E também, assim, logo quando ele escolheu as duas, a Larissa falou: você vai sair do fundo do mar, né? Não, você vai sair do deserto, não vai voltar para o fundo do mar. Ela falou, É, como quem disse, você tá fora do quarto, cara, pode voltar. expulsando, tá É, expulsando o cara já. já falou na hora que ele indicou. Ela falou: você vai voltar para o fundo do mar, né? Ai, gente, só rindo, olha. Não, Ele, realmente, ele deu uma balançada nas meninas. As meninas estavam meio assim, numa posição mais ou menos confortável, porque elas achavam que quando o Black veio para o quarto, o que que elas acharam? Bom, no mínimo é um voto a mais para a gente, ou um voto a menos para o outro lado. Por quê? Porque elas estavam já imaginando, como elas estão em quatro, né? Elas estavam imaginando assim: nós vamos jogar 4 votos na Sarah e o Black, ele seria a pessoa que iria empatar. Então, se ele não está votando lá, ele vai votar aleatório, vai votar no Domitila. E não, sim. e a Sara vai para o paredão direto pela casa, né? Então, assim, elas já estavam fazendo conta. Quando ele indica as duas, aí duas delas já estão no paredão. Então, elas, como não se sabia o resto da dinâmica, né? Elas ficaram pistolas, né? E aí isso daí já. Não, e o outro lado também, né? Viu o movimento do Black, falou: nossa, agora a coisa complicou, né? E nessa briga o César até falou até, eu achei que ela foi falsa ou teve atitude falsa comigo no jogo. Não significa que eu vou votar nela. Eu não verbalizei que votaria nela. Daí a Larissa até falou até, o público que vai julgar você. O público está julgando você. E o público e a gente está jogando mesmo, que a gente É, amou, né? a gente adorou essa treta. Tivemos a treta também de Bruna e Larissa também lá no quarto do deserto lá, que foi o seguinte, foi a Bruna, ela começou a falar lá na sala, perto de Fred Nicásio, Domitila, sobre a estratégia deles de comprarem o poder Coringa. E daí depois eles foram lá pro quarto lá, a Larissa também estava na sala também ouvindo também, e a Larissa já foi já pro quarto falando o seguinte já, a gente tem que conversar o que a gente tem que conversar aqui dentro do quarto, não lá fora. E daí ela até continuou até falando assim, o problema é falar lá na sala, porque eles estão de olho em tudo. Daí a Bruna ela tentou explicar, mas a Aline ela aconselhou falando o seguinte, a gente se expõe demais, a gente está muito vulnerável, você está vulnerável, tá todo mundo no limite. E daí não deu outra, daí a Larissa e a Bruna começaram a brigar e daí a Bruna falou assim: depois você vai ver no VAR, não adianta falar. Você acha que vou perder meu tempo olhando o VAR de ti? Ah, Bruna, essa tua arrogância. E daí saiu a Larissa daí do quarto do deserto falando isso, batendo a porta. Cara, essa briga aí foi uma briga mais ou menos. Foi a Larissa estava até deitada até na cama, até estava tranquila. Daí a Bruna se exaltando lá, gritando, é o jeito da Bruna, né? De gritar, berrar. E a Larissa bem tranquila. O que você achou? Então, elas sempre se estranharam, né? E aí, quando elas estão com algum problema para resolver ou tá dando alguma coisa errada, aí aflora, né? Então, e a Bruna, ela é esquentada, né? E o que que elas estão fazendo? Elas adotaram uma estratégia, já que elas estão as quatro juntas e contra o resto do povo lá, o que que elas estão fazendo? Elas estão evitando de conversar na frente das pessoas, né? Qualquer coisa que se fale, elas já acham que é motivo para o adversário ficar de olho no que elas estão fazendo, né? E a Bruna estava comentando das estalecas lá na sala e elas não gostaram. Só que a Bruna, o que que acontece? A Bruna geralmente ela é estourada. Aí do nada ela começa a falar e começa a reagir, a gritar com a pessoa. E aí dá essas tretas. Não é a primeira vez que ela tem esse embate com a Larissa, né? É, Elas sempre discutiram e depois elas acabam se acertando como aconteceu. Porque aí, desculpa, né, tal, aí pede desculpa porque elas são aliadas, né? E aí, no final, a Aline também estão todas com os nervos à flor da pele, porque agora está chegando a reta final, né? Muita dinâmica, né? E elas querem, porque querem tentar ganhar as provas para conseguir reverter aí, né?
e aí dá nisso mesmo, mas depois se acertaram, né? Então acho que é normal, né? Desde o começo do game, que é a Larissa e a Bruna, elas têm esses desentendimentos, né? Essas Sim, brigas aí, e elas mesmas falaram, a Bruna falou várias vezes que se não fosse elas teriam entrado amarradas lá na dinâmica, elas talvez não tivessem se aproximado, e a Larissa fala a mesma coisa. Mas eu acho que vai criando, né? Estão criando uma amizade no game, e acho que vai acabar saindo essa amizade, saindo do programa aí, vai vir para fora com a amizade, com certeza. sim. E bom, a gente também teve também uma pessoa também equivocada também nesse jogo também, não dentro do jogo, mas fora do jogo, que é o diretor, Senhor Boninho, que virou o Carelli, virou. Porque ele tira, ele manda, desmanda, ele coloca uma regra, depois ele tira. Que ele foi o seguinte, ele num comentário no Twitter, no Instagram, ele soltou falando o seguinte: bom dia, gostaram da dinâmica, essa loucura toda com o monstro, vai e volta, poder coringa, volta do dedicado do líder, vai ser uma confusão. Mas ainda tem um detalhe que a gente deixou de falar: voto reverso. Isso mesmo, você vai continuar votando para ficar na casa. É nesse domingo, paredão na pressão. Ele disse isso. Daí depois o pessoal começou a criticar ele, ele voltou se fazendo desentendido e falou: quem foi o maluco que falou em voto reverso depois do líder e o poder coringa? Quem foi? 7 de abril. Brincou. Ele acha Olha, que o é uma brincadeira. Boninho, eu acho que assim, eu acho que ele fez de propósito isso. Por quê? Porque não tem cabimento. O cara, ele é dono do jogo, certo? Volta e meia ele tá causando na internet. Então, acho que ele soltou, porque, assim, se ele fosse fazer voto para ficar, ele já tinha falado na dinâmica. Então, assim, é, quando soltou isso, o Tadeu já tinha soltado a dinâmica, né? Lembra? Ele Isso. soltou a dinâmica Sim, na quinta e ele soltou isso, acho que foi na sexta, se eu não me engano. isso. Isso eu acho que ele jogou para causar. Por quê? Depois ele fez aquela brincadeira. Então, assim, não tá com cara de ter sido uma coisa que ele fez errado e depois foi consertar. Pareceu que foi uma trollada mesmo. E assim, também para ver repercussão, porque eu acho que na hora que ele trollou, replicaram tantas vezes isso, que quando ele desmentiu, ainda estavam replicando, né? Porque eu tava, acho que eu tava vendo uma live e falou na live, ó, o Boninho acabou de falar que vai ser voto reverso, vai ser para ficar de novo. E não, e o pior de tudo, por isso que você vê, depois você acaba vendo que é uma trollada. Por quê? Além dele falar que ia ser voto para ficar, ele falou que agora ia assim até a final. Então, Então, eu. assim, aí 7 de abril, quer dizer, sabe, o É, cara quis brincar com o público e para ver até onde que alcançava, né? Uma fake news, ele jogou uma fake news, na verdade. eu acho que. Eu acho que. Eu acho que o Boninho acha. Eu acho que não foi fake news. Eu acho que ele jogou para ver como que o público ia reagir. E daí, se o público reagisse mal, ele ia voltar atrás. Olha, Boninho. mas você acha Ah, que o Boninho está preocupado se o público vai reagir mal ou não? Ele, se ele quisesse fazer para ficar, como ele fez o outro, ele ia fazer esse também. Ele mas, não quer saber. mas eu acho que ele pensou também como que seria a formação de paredão também. Então, tipo assim, Ah, vai dois do deserto, por exemplo. Vai dois do deserto e daí um do fundo do mar, vai ficar ruim. Tá? Então, eu não eu, sei, eu acho assim, a gente tem isso na cabeça, porque é lógico, a gente tem as teorias, né? sim, Todas as teorias são teorias da conspiração. Mas a gente também não sabe o que vai na cabeça dele, né? Porque, é, por exemplo, é, primeiro que não era nenhum momento, porque assim, a gente, tudo bem, ele quer fazer diferente, quer copiar do colega dele lá, né? Algumas coisas ele quer copiar, até aí tudo bem. Ele pode fazer? Pode. Só que a gente tá acostumado a ter essa informação na dinâmica, né? sim. E na dinâmica não veio, então eu acho difícil. Eu acho que quando ele fizer de novo, ele vai soltar na dinâmica. Vamos falar da formação de paredão, que a formação de paredão foi uma loucura, foi.
Foi um tira e sai, foi um entra e volta. Que a formação de paredão começou com o seguinte: já estava já a Aline, já e a Amanda já indicada já ao paredão já. E daí o César ele falou lá que quer dar imunidade lá pra Sara lá, mas Tadeu interrompeu e falou que o anjo era autoimune. O Alface ficou com uma felicidade que não se contentava, né? O Alface ficou com uma alegria. Não te contagiou a alegria de Alface? Nossa, eu amei a cara dele. O tombo ali foi o primeiro tombo da noite, porque ele pensou algumas vezes, algumas pessoas falaram, aí ele falou, não é possível, não, não, aí já é demais. Então, assim, ele estava em negação, né? Sim. Até aquele momento ele acreditava que não ia ser demais para a liderança dele. Aí, quando ele caiu na realidade, né, a cara dele fechou na hora. Então, assim, ele falou: pô, o cara tirou meu brilho, a minha semana, o meu voto, ele tirou tudo de mim. Então, realmente, o cara que é jogador e chegou na liderança no momento certo, na hora certa, ele falou: não, agora é hora, agora eu vou colocar o Black, porque, né, o público está esperando. E ele, né, ele não tem a menor noção que a gente não está esperando isso, a gente está esperando qualquer coisa, menos que ele coloque o Black no paredão, né? Sim, e Então, o Alface, o César daí ficou feliz, daí até beijou até a careca de Alface, até César Black beijou, comemorou lá, falou na cara do Alface, e o eu Alface sem gostaria de ver acreditar. esses dois na final, viu? Gostaria, Não, disputando a final. eu acho que esses dois, a gente pode considerar ele como os rivais, mas, tipo assim, é um rival light, tipo assim, eles não se atacam, não, tá, eles brigaram já várias vezes, já, mas, tipo assim, não é um ranço para sempre, não é uma briga eterna. Então, às vezes tem esse Se a momento. gente não acompanhasse direitinho o pay-per-view, a gente ia imaginar que era forjado essas brigas dele, porque uma É, hora você vê os caras querendo, né, gritar mais alto com o outro apontando o dedo. Daqui a pouco os dois estão rindo, brincando, conversando da vida, né, filosofando. Então, sabe, e assim, aí vem outra briga mais pesada. Você fala, não, agora ferrou, agora já era. Daqui sim. a pouco os dois estão sorrindo de novo, gente. Não, sabe? É louco, é louco. A família desses dois aí deve estar assim. Não, separou. Não, já era. Black é inimigo do Alface. Daqui a pouco estão os dois lá brincando, dando No, pa- risada. Ah, no perfil, por exemplo, no perfil de Cesar Black, não para de aparecer assim, ó. Alface deixou de seguir você. Daí depois, Alface começou a seguir você. é follow e unfollow no mesmo dia, na mesma hora. E daí Olha. o líder daí, Alface, indicou Fred Nicásio e disse o seguinte: por você não ter se posicionado com mais firmeza e ter o privilégio de vir lá de fora, você tem que ir nesse momento para o paredão. E daí, então Fred Nicásio está indicado ao paredão. Vamos para a votação no confessionário, que a votação no confessionário foi o seguinte, foi a Aline votou na Sara Aline, daí o Fred Nicásio votou na Bruna, a Amanda votou na Sara Aline, Domitila votou na Bruna, Bruna votou na Sara Aline votou na Bruna, Larissa votou na Sara Aline, e daí, como voto de empate, Cesar Black votou na Bruna e falou que era para tentar proteger a Sara daí. E o Alface, né, ficou feliz, né? Já que empatou já entre a Sara e a Bruna, ele decidiu quem? Trazer a Ah, volta, né? adivinha, né? Ele falou assim: precisa falar, Tadeu? Então, nem precisou falar. E daí o Tadeu, ele pediu daí para todos ficarem em pé daí e se organizar. Então o pessoal disponível ficou no sofá, o pessoal à esquerda, que é os imunes, ficou de pé também, que era o Alface e o Cesar Black, e na direita ficou a Bruna, Fred Nicásio, a Aline e a Amanda. E daí começou o seguinte: a Aline usa o poder Coringa, que é o poder da mistura, e coloca a Sara Aline em seu lugar. Então trocou de lugar a Aline com a Sara. Então Sara está no paredão. Daí o Certo. emparedado do líder, Fred Nicásio, tira o colar das emparedadas. Tirou da Sara Aline. Daí
a emparedada pelo monstro, que não foi trocada, que foi a Amanda, coloca de novo a Sarah ali no paredão. Então, o paredão ficou formado, então, o seguinte: Fred emparedado pelo líder, Bruna emparedada pela casa, Sarah e Amanda emparedadas pela dinâmica da mistura e também pelo monstro também. E também depois teve a prova bate-volta, que foi disputada entre Sarah, Amanda e Bruna, mas foi uma confusão, foi. Tipo assim, eu pensei que ia bugar mais a nossa cabeça. Não foi tanto, Olha, sabe? eu acho que a Sarah, ela foi a protagonista aí do paredão, né? Porque, veja, a Sarah foi votada pela casa, empatou, o Alface salvou a Sarah. Aí depois a Aline se salva e joga a Sarah no paredão, né? Aí ela voltou pro paredão. Aí depois o Nicásio vai e salva a Sarah, né? Saiu do paredão. Aí depois a Amanda vai e puxa a Sarah que volta pro paredão. Então eu fiquei pensando, se a Sarah ganha o bate-volta, ela foi 3 vezes ao paredão e voltou 3 vezes. Seria, né, mais ou menos? É, Foi pela casa, o Alface salvou. Foi pela Aline, o, o Nicásio salvou. Depois foi pela Amanda, aí salvaria no bate-volta. Gente, não, eu acho que esse paredão não é da Sarah. Isso a gente já tem que saber que não, da Sarah não é. Pode ser de qualquer um aí, menos da Sarah. eu acho diferente, eu acho. Eu acho que esse paredão era da Sarah, tanto é que ela se salvou uma vez, se salvou duas, mas, tipo assim, não deu certo. Então era pra ser. Não, mas eu acho assim, esse paredão que ela caiu, não é para ela sair, porque Sim, assim, tá isso tudo, sim. não é para ela, eu falo que não é o paredão da Sarah para ela sair, Isso, entendeu? isso. Não era para ela entrar no paredão. No final das contas, ela caiu no paredão. Mas É, diante da controvérsia aí do destino, eu acho que é aquele paredão que ela foi e voltou tantas vezes que ia ser muito legal ela voltar, né? imagina. Então, Se salvou a última vez, aí se salva daí de novo daí. e a última vez o público, né, É, não tira. Então vai ser bem interessante. e sobre a prova bate-volta era 3 etapas, e o vencedor da prova ganharia 1 ano de CIF cremoso e 10 mil reais. Quem ganhou essa prova bate-volta foi a Amanda. Olha, pra mim, eu queria que a Amanda ganhasse mesmo, porque eu acho que é mais fácil a Bruna sair sem a Amanda no paredão do que a Amanda no paredão. Eu acredito que sim, porque, né, você tendo duas pessoas no paredão, provavelmente a torcida ia toda na terceira, né? E também, e Então, também aconteceu o contrário agora, aconteceu o contrário com o fundo do mar, né? Então, eles têm um voto tem que eliminar uma pessoa, né? Então, sim, e os emparedados, eles defenderam, falando o seguinte: a Bruna disse, eu entrei aqui, tenho dado tudo de mim, eu sou muito coração, sei que eu sou cabeça dura, estou aqui para jogar. Fred Nicasso falou, não sou caça-treta, vambora Brasil, quero ficar para resolver esse babado. E a Sarah Aline falou, o medo faz parte do meu processo, quero ganhar esse prêmio e vou ganhar. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, Bruna Grifal, Fred Nicásio ou Sarah Aline, quem que você quer que saia? olha, acho que a, a Sarah, por exemplo, para mim, eu não considero ela planta, começa por aí. Então, não é a mesma categoria do Gabriel e da Marvila, por exemplo. Eu acho que ela até, para pouca vivência que ela é bem madura, né? E ela segurou muita bronca nesse BBB, no começo, com um monte de gente que tinha. Ela é psicóloga, ela já segurou a onda de muitas pessoas lá que foram conversar com ela, desabafar, né? E ela se posicionou muito quando precisou também. Então, assim, não é uma pessoa que passou batida nem se escondeu. Ela não é uma pessoa. Ela é até educada, tudo, mas só que ela reagiu, né? Ela reagiu na hora que ela precisou. Então, eu não gostaria que ela saísse. Agora, entre Nicásio e Bruna, eu não gostei muito da história da repescagem.
Sim. Então eu acho que a Bruna, apesar do ranço que muita gente tem nela, ela errou muito mais, é lógico, mas ela também não saiu do game, né? Nem obteve É. resposta aqui de fora, não comunicou com a família. Então eu acho assim, eu gostaria que saísse o Nicásio, mas não acredito que seja ele que vai sair. Eu acho que pode ser a Bruna. Olha, para mim, é, eu não gostei também dessa história também da repescagem. E também o Fred Nicásio, ele vinha prometendo também, a gente esperava muito dele se ele voltasse na repescagem, que ele ia trazer o entretenimento, ia tretar com todo mundo. E não foi isso, não foi isso. A gente tá vendo que ele tá bem apagado no jogo, a gente esperava uma movimentação dele que não veio, mas eu acho que por ranço, eu queria que a Bruna saísse, porque eu acho que já deu já o tanto de falta de educação já que ela já trouxe já. Tanto de falar de tantas vezes que o Tadeu teve que falar, gente, estamos ao vivo para todo o Brasil, Bruna. Então, eu acho que eu cansei da Bruna, eu cansei do estilo dela, de ser agressiva, e também a gente não sabe como que vai ser a próxima vez também dela. Ela demora para cair em paredões. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.